Olá, meus queridos e queridas, como estão vocês? Estamos aqui de volta com mais uma videoaula, dando continuidade ao nosso assunto de geometria, né, conforme combinado. E vem aí algumas novidades que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos diminuir aqui a imagem, colocar no cantinho e vamos iniciar aqui então a nossa sequência dos nossos slides. Deixar carregar um pouquinho e ele já fica pronto. Ok? Então, professor Marcos, vocês já me conhecem e é um prazer estar com vocês novamente. Muito bem, nós vamos falar sobre uma tal fórmula de Euler, conforme a pesquisa, né? O material de estudo que eu enviei para vocês no decorrer da semana. Então, Euler é esse carinha aí, matemático espetacular, teve uma vida relativamente curta, mas contribuiu muito para a gloriosa matemática com suas descobertas. Para falar da fórmula de Euler, temos que falar de poliedros, porque a fórmula dele está diretamente relacionada aos poliedros. Só lembrando rapidamente o conceito, que nós já estudamos, né? São sólidos geométricos, né, que possuem várias faces, essa é a definição básica. Mas a gente sabe que poliedros não tem só faces, né? Eles têm vértices e arestas também, simbolizados pelas letras, conforme está aqui na nossa legenda, né? Então nós temos aqui as faces aqui representadas pela letra F, vértices V e arestas letra A. Então vamos memorizar essas informações que são os elementos que compõem um poliedro. Aqui está uma ilustração básica, né? Nós já vimos alguma coisa desse tipo nas aulas anteriores, mas aqui ilustra bem ó, a face, né, que são as tampas, as laterais do poliedro, as arestas são as quinas, né? São as linhas também, a gente pode chamar de linha, e os vértices são os cantinhos, né? E aqui cada elemento separadamente, para a gente poder observar, mas é a mesma figura. Então, lembrando então desses elementos, fica mais fácil agora para a gente entender a fórmula do Euler. Então, aqui nós temos a ilustração, na verdade, nós temos aqui a forma com que Euler relacionou as faces e vértices e arestas de um poliedro. Ele chegou numa fórmula que a gente chama de fórmula genérica. Ou seja, aqui ó, essa parte que está em destaque de vermelho é uma fórmula genérica, ou seja, qualquer poliedro, não importa o tamanho que ele tenha, a quantidade de faces, de vértices e de arestas, quando seguir essa relação matemática aqui, o resultado será sempre 2, ou seja, os vértices menos as arestas mais as faces de um poliedro será sempre 2. Euler descobriu isso. Não importa o tipo do poliedro. E desta fórmula genérica, né, diluiu-se e conseguiu-se construir essas outras aqui. Então, se nós tivermos um poliedro, por exemplo, e eu quero saber a quantidade de vértices que ele tem, basta usar as outras informações nessa ordem aqui, não pode modificar a ordem, né? Basta fazer arestas menos as faces mais 2, esse número 2 que é da fórmula, tá vendo? Se eu quiser descobrir a quantidade de arestas, eu sigo então essa linha, ó. Vértices mais faces, menos 2. Se eu quiser descobrir as faces de um poliedro, quantidade de faces, né, então basta fazer arestas menos os vértices mais 2. Então temos as três fórmulas aqui que são derivadas, né, derivações dessa primeira fórmula, que é a principal fórmula genérica que o Euler construiu para nós. Também vamos ver como que funciona. Então aqui nós temos um probleminha onde nós vamos ter que usar uma daquelas três fórmulas lá. Veja, quantas arestas possui um poliedro? Então a pergunta é quantas arestas. Então arestas são representadas pela letra A, não é isso? Olha a letra A aqui, ó. Então provavelmente nós vamos usar essa linha de fórmula aqui, ó, para calcular, descobrir a quantidade de arestas que esse poliedro tem. Para isso, obviamente, né, nós temos que usar as outras informações. Então, a gente sabe que esse poliedro ele é composto por 6 vértices e 8 faces. Então, vamos pegar lá a fórmula da letra A e vamos aplicar. Olha como fica. Então, a fórmula está aqui de azul, né? Copiado igualzinho está lá. E agora vamos substituir as letras pelos números. Então, vértices, a gente sabe que esse poliedro tem 8. Faces, a gente sabe que ele tem 6. E o número 2 aqui é da fórmula, né? Substituir já
né, as letras pelos números, e agora nós vamos fazer aqui do lado direito, né, resolver essa equaçãozinha aqui que está muito simples. Então, 8 mais 6 só pode ser 14, e 14 menos 2, que é esse menos 2 aqui de cima, né, só pode ser 12. Então, chegamos à conclusão de que esse poliedro ele tem 12 arestas. Então, ele tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Então, através da fórmula de Euler, a gente conseguiu descobrir. Aqui está, então, os números bem distribuídos. E aqui está o poliedro do qual nós estamos falando, que é um prisma regular de base quadrada, um cubo, né? Esse é um poliedro muito comum da gente encontrar nos livros, né, para a gente estudar os livros de geometria. Então, usamos lá uma das fórmulas. Agora, o exemplo 2. O exemplo 2 ele quer saber as faces. Ó. Quantas faces possui o poliedro? Agora já é outro poliedro, né? E esse poliedro ele tem 6 arestas e 4 vértices, tá vendo? Então, o problema nos pergunta quantas faces esse poliedro tem. Vamos ter que usar, então, a fórmula da letra F. Vamos voltar lá, só para a gente encontrar ela. Aqui, ó. A fórmula da letra F, essa última aqui, ó, porque a quantidade de faces, tá vendo? A menos V mais 2. Agora vamos lá. Né, ó. A menos V mais 2. Então, aqui está a nossa legenda. Ó. Faces eu quero descobrir, e eu tenho arestas e tenho os vértices. Então, basta substituir esses números aqui no lugar, colocá-los aqui no lugar das letras. Né, ó. Então, F é o quê? 6 arestas menos 4 vértices, mais 2, que esse 2 é da fórmula. Né? 6 menos 4 só pode ser 2. E 2 mais 2, que é o mais 2 aqui de cima, né? 2 mais 2 só pode ser 4. Então, esse poliedro ele tem exatamente 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. Pô, é um poliedro pequeno, né? Vamos ver então que poliedro que é esse. Está aqui, ó. Uma pirâmide de base triangular. Então, os números delas estão aí. Vamos para o próximo exemplo. Agora a gente quer saber o número de vértices, né? Para descobrir a quantidade de vértices, eu tenho que saber a quantidade de arestas e a quantidade de faces. Já foram dadas aqui, ó, 15 arestas e 7 faces, tá vendo? Vamos descobrir o vértice. Então, vamos usar a fórmula da letra V, né? Que eu quero saber exatamente quantos vértices possui esse poliedro. E a fórmula da letra V é essa aqui, nesta ordem, ó. V, né? No caso, o vértice, são as arestas menos as faces, mais o número 2 da fórmula, né? Então, a letra V está aqui, ó, nossa interrogação, arestas são 15 e faces são 7. Colocando na ordem certinho, então nós temos lá, ó, 15 menos 7, que dá 8, né? E 8 mais 2, porque é esse 2 aqui de cima, ele vem para baixo. 8 mais 2 só pode ser 10. E esse poliedro é um prisma de base pentagonal. Penta quer dizer 5. Base é a parte que fica apoiada ali no solo, né? Então ele tem 5 lados certinho, ó. Não é? Então esses números aqui, eles estão envolvidos nesse poliedro. Então esse poliedro tem 10 vértices, que são os cantinhos, né? 15 arestas, que são as linhas, e ele tem exatamente 7 faces, que são as laterais. Ó, beleza? Então aí estão as 3 formas de aplicar a fórmula de Euler. E aí vem aqui um pequeno desafio para você fazer aí na sua casa. Um desafio simples. Sabemos que um prisma regular de base hexagonal, hexa quer dizer 6, né? Ele possui 8 faces e 12 vértices. Então, quantas arestas ele possui? Olha a pergunta, quantas arestas? Então, descubra que fórmula que você vai usar. E quando você descobrir a quantidade de arestas, faz um desenho bem bonito desse prisma aí no seu caderno. Ok? Bacana. Por hoje é só. Valeu. Estamos juntos. E desejo boa sorte para vocês aí com o desafio. E muito em breve a gente volta com outras aulas, porque ainda temos muita coisa pela frente ainda esse ano. Certo? Um abraço, fique com Deus.